Quando a gente não pode estar junto com as pessoas que amamos, a gente começa a sentir quantas pessoas são importantes. E eu sinto que temos que orar hoje, antes de começarmos aqui, por aquelas pessoas que estão se sentindo sós. Porque a pandemia, nos forçou ao distanciamento social, assim chamado, mas é o distanciamento de ficar próximo fisicamente. Mas não nos impediu, não forçou um distanciamento relacional. Ou seja, a gente pode manter relacionamento com as pessoas. É que nós, brasileiros, gostamos de manter relacionamento assim, fazendo churrasco, saindo junto, passeando junto, não é verdade? A gente gosta de fazer assim. Mas, enquanto não podemos, vamos lembrar que as pessoas estão a uma palavra de distância, a uma mensagem. E a gente precisa orar pelas pessoas que se sentem sós, porque as pessoas que estão se sentindo sós, na maioria das vezes, elas estão escolhendo ficar sós, sabe? Não é verdade? Pensa quando você se sentiu só. E quantas vezes foi, se você quisesse, você não ficaria só. Fala a verdade. Se você quisesse, bastaria você ligar para um amigo, chamar alguém que teria a resposta. É verdade, não é? Às vezes a pessoa fala para mim: pastor, eu queria tanto que você fosse da minha casa. Eu falei: eu também, só que eu não apareço lá assim, né? Mas se você usasse, talvez ligar ou convidar, a gente podia encontrar. A maioria das situações são assim, não é, irmãos? Então, a gente tem que ter o propósito de não permanecer só. É verdade que é mais difícil nesse momento. Ainda mais agora, você não pode aparecer na casa da pessoa, você não sabe como ela está, não é isso não? Já pensou? Você não sabe nem se você vai apresentar algum risco. Mas nós podemos usar celular, mensagem, até carta. Parece que ainda é possível mandar cartas, né? A gente não usa mais, mas ainda é possível. Você conhece alguém que está só? Então vamos orar por ele. Pai, nós oramos pelas pessoas que estão se sentindo sós. E mesmo as pessoas que estão agora ouvindo a gente pela transmissão ao vivo, por esta mensagem gravada, o Senhor conhece o coração. Nós oramos, Pai, não deixe eles permanecerem sós. Cura o que está no coração, o que está impedindo esta pessoa de se arriscar novamente em ter amigos, em ter relacionamentos. Às vezes a gente fica tão ferido que a gente tem medo de ter relacionamentos. A gente tem medo de ter amigos. Ou a gente acha que não vai ser um bom amigo, mas cura, Senhor, no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Oramos por outros, agora orar por você que está se sentindo só. Se você está se sentindo só, você tem que dizer: Senhor, eu me arrependo da parte que me diz respeito de eu me isolar. Quantos além de mim tiveram que se arrepender de se isolar? Nossa, eu tenho mais 3, 4 corajosos. Porque a gente fica com aquela besteira: eu não quero incomodar ninguém. Eu quero aborrecer ninguém. Mentira, que você, não sei. A maioria das vezes nós estamos nos isolando, a gente está bravo com a gente mesmo, né? A gente queria que a situação fosse diferente. E a situação não foi como a gente queria. Mas eu queria convidar você que está se sentindo só, mas você sabe que você está reagindo aí a uma situação ruim, ou que você pode tomar uma decisão. Você vai ficar surpreso quanto, se você entrar em contato com alguém, você vai deixar de ficar só. Pai, agora oramos por nós mesmos, nós que estamos às vezes nos isolando, achamos um motivo qualquer para nos isolarmos, para ficarmos quietos, porque nos ofendemos e não queremos perdoar, porque fomos injustiçados e não queremos mais lutar, não queremos mais ir em frente, porque nós estamos achando que o Senhor está sendo injusto conosco. Mas perdoa o nosso pecado de nos isolarmos, porque a Tua palavra diz que o solitário busca só os seus próprios interesses.
e ele se levanta, ele se rebela contra a sabedoria de Deus. Pai, tu na tua sabedoria providenciaste escape, como nós cantamos aqui. Por isso nós não podemos, numa igreja cujo nosso maior objetivo é ter relacionamentos, ficar distante uns dos outros. Ajuda-nos, Pai, nos arrependemos disso, no nome de Jesus, amém. E se o arrependimento é verdadeiro, acontece uma coisa interessante, a gente toma uma ação. E a ação, muitas vezes de alguém que está isolado, é a ação da vulnerabilidade, é dizer assim: ei, me perdoe, eu me isolei, nem sei por que direito, mas eu garanto que essa pessoa vai dizer: não faz mal se você não sabe, desisola agora, volta para a gente, amém, irmãos? Muito bom. Então vamos continuar falando, e eu fiz essa introdução porque nós temos falado sobre a igreja, a família de Deus, e a igreja, a família de Deus é uma igreja de relacionamentos, não é verdade? Então nós falamos aqui, parece que não está funcionando, que nós podemos ouvir os pensamentos de Deus, que nós podemos ouvir os pensamentos, parece que não funciona, tá, gente? Vocês trocam a pilha aqui, você vê por favor aqui, ou não está conectado aí, tá? Que Jesus e o Pai estão sempre pensando nas suas ovelhas, né? Nos deu o Espírito Santo para poder conhecer os seus pensamentos. Nós falamos nas semanas anteriores, para avançar, que Deus nos deu o seu Espírito Santo, para que nós possamos conhecer as coisas maravilhosas que Ele nos tem dado gratuitamente. Você tem o Espírito Santo. Fala para a pessoa do seu lado: você tem o Espírito Santo. Você consegue conversar com Ele? Ele quer conversar com você. Muitas pessoas têm medo do Espírito Santo, porque eles acham que o Espírito Santo faz aquelas pessoas gritarem, pularem, rolar que nem macaco no chão. Aquilo não é Espírito Santo, viu, gente? Desculpa, aquilo lá é coisa da carne mesmo. Porque o Espírito Santo não envergonha ninguém. Amém, irmãos? O Espírito Santo não vai envergonhar ninguém. Então não precisa ter medo do Espírito Santo. Falamos sobre aliança, que Deus quer que os relacionamentos sejam de aliança. Pode avançar, por favor. É um pacto definido, né? Deus está dizendo: eu vou te fazer o bem, vou cuidar de você. É um monte de promessa em favor da gente. E qual que é a parte de Deus nisso tudo, né? A parte de Deus nisso tudo é que Ele vai ter a gente como recompensa. Deus é um Deus de relacionamento. Ele faz tudo por nós, não precisa de nada de nós, não é? E quando a gente inclusive dá dízimos e ofertas, a gente dá a Deus, mas Ele pede para entregar para outros filhos dele, não é verdade? Para que seja administrado em favor de todos. Então, na verdade, Deus está dizendo: eu estou só dizendo para vocês o seguinte, que eu quero abençoar vocês poderosamente. Bom, por quê? Porque a recompensa do nosso Pai somos nós mesmos, não é? E o Pai está sempre pensando na sua família. Jesus está sempre pensando em você. Você sabia disso? O Pai está sempre pensando em você. Quando você achar que você tem uma necessidade, Ele já sabe. Quando você pensar, quando você precisar de uma resposta e de um sufoco, como nós cantamos aqui, de um escape, Ele já tem. Mas essas promessas, tudo isso que Ele tem para nós, se revela quando a gente resolve ter um relacionamento próximo com Ele. Então, eu quero falar com vocês hoje, dando continuidade nisso. O Arnaldo falou semana passada sobre as promessas de Deus, que a gente esquece das promessas, né? Deus deu todas essas promessas e a gente fica agindo como um mendigo dentro do palácio do Pai. É aquele filho que fala: pai, trabalhe que nem um escravo para você, não sei quantos anos, o senhor nunca me deu um cabrito. É o irmão do filho pródigo, né? E o pai fala: mas que besteira, filho. Tudo que é meu é seu. Você está irritado porque eu estou dando uma festa para o seu irmão que voltou, que torrou toda a grana dele, mas tudo que é meu é seu. Por que você é como? Você não é um escravo aqui. Eu quero que você trabalhe, mas como filho, não como escravo. Amém, irmãos? Deus pede a gente trabalhar, é claro, mas como filho. Então,
existe hoje em dia uma dificuldade muito grande da gente entender o que é a igreja de Deus. Então, você já ouviu essa frase? Eu não preciso de igreja, eu sou cristão sozinho na minha casa. Você já viu isso, não? Quantos já viram? Não sabe por quê? Sou cristão sozinho na minha casa, é eu e Deus, nós é mais. Eu não preciso de igreja, eu sou cristão, eu e Deus, não tenho que ficar debaixo de controle de ninguém, dando satisfação da minha vida. Eu, com Deus, sou mais que vencedor. Parece até um negócio interessante tudo, mas isso aí é um baita de um orgulho. Porque o problema dessa situação toda, não é? É que você já pensou que você poderia ser um cristão sozinho? Não precisa responder. Mas como é possível ser um cristão sozinho, se o próprio Jesus não é um cristão sozinho? Nem mesmo o próprio Jesus é um cristão sozinho, porque Ele é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus para ser cristão, Ele vive em família. Então, é ridículo, absurdamente ridículo, a ideia de que eu sou cristão sozinho. Que eu sou cristão assistindo mensagem do YouTube. Isso, a gente não é cristão assistindo mensagem no YouTube. No máximo você vai ser uma pessoa que ouve mensagem, sabe alguma coisa sobre a Bíblia, mas não conhece Deus, porque Deus é família. Está claro isso, irmãos? Olha, é meio difícil explicar a Trindade, mas é mais ou menos assim, como está nesse gráfico aqui, não é? Jesus falou: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Somos nós três. Então o Pai é Deus, o Filho, olha a seta para dentro ali, eu não sei de que cor que é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Filho não é o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo, o Filho... porque eles são distintos. Só que o que acontece com ele é que eles atingiram a unidade. Lembra que eu falei? Eles pensam, eles têm tanta transparência que eles ouvem os pensamentos uns dos outros. Já pensou se na sua casa, agora quando você voltasse do culto, ou quando acabasse a transmissão ao vivo aí, de repente na sua casa, você pai, você mãe, seus filhos, vocês ouvissem os pensamentos uns dos outros. Jesus, meu Deus! Mas Jesus orou em João 17, que eles sejam um como nós, Pai, somos um. Então veja, Deus já vive em família desde lá de cima, quando Ele criou, desde o princípio, não é? E Jesus sempre diz: eu nunca estou sozinho, o Pai está comigo. Jesus falou assim: eu vou enviar o Espírito Santo, Ele vai falar de todas as coisas. Então quando você fala com o Pai, você está, e ouve o Pai, você está ouvindo a voz do Espírito Santo dentro de você, que habita em você. Então, presta atenção, que talvez a coisa mais importante que eu tenho que dizer hoje, eu vou falar agora. Depois eu vou tentar explicar isso. No Antigo Testamento, Deus criou a família humana, lembra? O marido e mulher falou: vocês vão ter filhos e vocês vão tornar esse lugar maravilhoso. Ele já era maravilhoso, eles estavam no jardim do Éden, tinha tudo o que precisavam. Quando eles pecaram, tiveram a queda, e tiveram que sair do jardim do Éden e plantar a comida, né? Deus criou a família humana lá no princípio, e a sua imagem e semelhança antes da queda do homem. Presta atenção agora. No Novo Testamento, Deus cria a igreja. O que Ele cria? A igreja. Deus, Ele define família no Antigo Testamento e define igreja no Novo Testamento. Ele não criou empresas, escolas, organizações, entidades, bibliotecas, ONGs, fundações.
Ele não criou nenhuma outra estrutura. Os homens criaram, certo? Não estou dizendo que são erradas, mas veja, o que Deus criou, Ele criou primeiro a família humana, depois Ele criou a igreja, que é a família de Deus. Olha que interessante, presta muita atenção. Deus cria a família antes da queda do homem, certo ou não? Portanto, a família não foi um arranjo para consertar, não, a família ele já nasceu com família. Deus falou, nós somos família, Pai, Filho e Espírito Santo. Homem, você vai ser como nós, família, e eu vou criar você com o poder de escolher, livre como eu sou. E Deus foi tão ousado em dar liberdade ao homem, que plantou 2 árvores lá e falou, olha, esta árvore aqui vai te dar a vida eterna, essa te dá o conhecimento do bem e do mal. Por que Deus plantou aquela? Porque o homem tem que ser livre para escolher como ele é, porque Ele nos escolheu amar, e nós não fomos obrigados a amá-lo. Então, Deus cria a igreja antes da queda do homem, a família antes da queda do homem. E a igreja é criada quando? Depois da restauração do homem, depois que Cristo morre na cruz, perdoa os pecados, leva todas as iniquidades, paga o preço, Ele ressuscita, Ele ganha autoridade sobre todas as coisas, Ele sobe aos céus, envia o Espírito Santo para morar em nós, e aí nasce a igreja, quando o homem foi restaurado à imagem de Deus. Então, as 2 grandes instituições, criações de Deus, são a família humana e a família agora divina, porque a igreja é a família de Deus. Por que é a família de Deus? Porque todos estes filhos têm o Espírito de Deus. Então você tem família, você nasce numa família, não tem jeito nessa terra de você nascer sem ser numa família. Bom, estão tentando fazer in vitro, mas não nasce bebê fora de útero, nasce sempre de uma mulher, sempre vai nascer numa família. E quando você nasce na igreja, você nasce na família de Deus. Então a igreja é a família de Deus, porque todos os seus filhos têm o quê? O Espírito de Deus. Aquele que não tem o Espírito de Deus, aquele que não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Romanos capítulo 8. Agora, são coisas simples, mas você percebeu como é poderoso? Você percebeu que tanto a família quanto a igreja são criadas quando o homem tem a capacidade de viver como família e como igreja? Antes do pecado, comunhão aberta com Deus, ele tinha toda a capacidade de construir uma família, ensinar os filhos a fazer escolhas, e depois, quando ele cria a igreja, você ganha de novo a capacidade pelo Espírito de construir uma família humana, sim, mas também agora uma família divina de Deus, onde somos irmãos. Mas aí você olha para a igreja e ela não parece direito com uma família. É verdade ou não é? Aliás, você olha para as famílias, elas não parecem como famílias. Não é? Sabe? Deus criou a família humana no Antigo Testamento. Ele criou a igreja no Novo Testamento. A igreja é a união da família humana com a família divina. Porque na família de Deus, todos têm o Espírito de Deus. O resto é criação humana. Acontece que muito do que se chama de igreja hoje, não é o que Deus criou. A igreja, portanto, não é um lugar aonde se vai, mas uma família onde se vive. Vamos dizer isso? A igreja não é um lugar aonde se vai, mas uma família onde se vive. É um lugar para pertencer, porque você pertence a uma família. Por que pertence? Porque você nasce nela, você pertence a essa família. Ela não é perfeita. Então a igreja, meus irmãos, nós pertencemos à igreja da mesma maneira que pertencemos a uma família. Agora, quando você nasce numa família, é o fim da sua vida ou é o começo da sua vida?
começo. Quando você nasce na família, eu tenho agora mais uma netinha maravilhosa, linda, que é a Olívia. Ela nasceu na família do Gustavo, da Maíra, que também é parte da minha família, porque ele é meu filho. Ela nasceu lá, parte da família do Adilson também, do Anemir, porque a Maíra é filha deles. Olha que legal, netos unem famílias. Então, é o começo da vida da Olívia. Ela é perfeita, mas ela não sabe comer sozinha, ela não precisa limpar, está tudo lá. Agora ela vai crescer, mas ela vai crescer porque existem o quê? Pais nessa família. E pais de pais, certo não? E todos ajudam. Mas por mais que eu queira ajudar o meu filho, no final a responsabilidade é dele, porque ele é o pai, não é isso não? Por mais que a Noemi queira ajudar a filha, a responsabilidade é da Maíra, porque ela é a mãe. São pais que cuidam dos filhos. E o que você espera que o seu filho, qual que seja a coisa normal dele? Que essa criança cresça e comece, não é, a se manifestar toda aquilo que Deus colocou nela. Ela vai ser parecida um pouco com o pai e com a mãe, mas vou dizer uma coisa, não vai ser igual de jeito nenhum, porque é uma pessoa única, distinta, diferente. Eu não posso fazer do meu filho um Cezinha, porque ele é totalmente diferente de mim. Ele vai ter as escolhas dele. Ei, irmãos, na igreja, sabe o que minha sogra faz? Você entra aqui, você tem que ser igual a mim. Tem até pastores que dizem, não, eu tenho que reproduzir a mim mesmo nos meus discípulos. Pô, mano, que isso? Não, você tem que reproduzir a Cristo. Cristo já está na vida do seu discípulo. Você tem que ajudar esse Cristo a sair, a crescer. Amém? É isso que o líder faz. Mas a ideia da igreja religião tem que ser igual a mim. Tem que ser parecido. Tem uns caras que ficam até imitando o líder. Fala igual um líder. Se ele vira o pescoço, o cara vira o pescoço também. Oh, gente. Não foi isso que Deus criou, amém? Tudo bem você ser parecido com o seu líder, porque a gente é parecido com as pessoas com as quais convivemos, não é verdade? Mas você é você mesmo. Agora, a igreja de Deus como família não cabe nas estruturas religiosas chamadas igrejas. Deixa eu dizer para você uma coisa. Estou tentando dizer para você, porque irmão, Deus está, há um novo mover de Deus nesta era. E o mover de Deus nesta era é para que a sua igreja alcance uma dimensão ainda maior e mais influente. E a igreja não é uma reunião que se faz aos domingos. Isto aqui é uma atividade que a igreja realiza. Amém? Estão acompanhando aí? Tranquilos? Então, olha que diz o texto de Mateus 9,16. Além disso, ninguém remendaria a roupa velha usando o pano novo rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. Não é isso ou não? A analogia é, se você tem uma roupa com um buraco, e essa roupa já está velha, você bota um pano novo e costura, na hora que começa a lavar, o pano novo dá uma encolhida e rasga de novo, o buraco fica maior. É assim que acontecia com os tecidos. Ninguém coloca vinho novo em recipiente de couro velho. Naquela época o pessoal colocava o vinho, você deve ter visto em filme, né? O pessoal tinha aqueles negócios de couro e coloca vinho dentro. Põe água também, mas quando você coloca vinho, o couro tem que ser novo, porque quando o vinho vai envelhecendo, ele fermenta, certo? E aí o couro tem que esticar. Depois que o couro esticou e endureceu, você põe um vinho novo lá dentro, ele estoura. Então, ele diz, você coloca, o couro arrebentaria, deixando vazar o vinho. E os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Então Deus não pode colocar coisas novas, poderosas na igreja, montada na velha estrutura, baseada inclusive no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele diz, passou, é inferior, a nova aliança é superior, e a igreja é uma criação da nova aliança. Então, ele está dizendo, eu só posso derramar coisas novas em odres novos. Então nós, como família, nós temos que crescer e dizer, Senhor, o que o Senhor deseja que a gente viva como igreja? Porque as pessoas têm uma ideia errada de igreja, elas acham que igreja é o que você vê na televisão,
É aquelas palhaçadas que às vezes você vê na televisão. Ou então são aquelas profetadas, é aquela pessoa que dá palavra de ordem para a vida de todo mundo. Gente, isso não é igreja. Sabia que isso não é igreja? Mas não tem profecia na igreja? Tem, mas não daquele jeito. Não é daquele jeito. Já vou explicar. Então, a igreja verdadeira não cabe na ideia denominacionalista. Não estou falando de denominação. Denominação é a maneira que houve para juntar as igrejas e coordenar. Tá, é uma ideia humana. Mas tem muitas igrejas independentes que também são cheias de denominacionalismo. O que é o denominacionalismo? Né? É aquela religiosidade, é a igreja dos homens. Ela atende a interesses dos homens, não de Deus. Vou falar rapidamente aqui a diferença entre uma igreja que é a igreja família de Deus e a igreja religião. A igreja denominacionalista, a igreja onde tudo é feito em prol da própria instituição. Já percebeu? Tem igreja, gente, que trabalha para elas mesmas. É como sua empresa. Uma empresa trabalha para a sua própria existência. Quando ela não consegue mais trabalhar para a sua própria existência, ela morre. Que nem, por exemplo, videolocadoras. Lembra quando você alugava VHS? Por exemplo, se eu mostrar uma fita de VHS para o meu neto, ele vai dizer: vô, que é isso? Ele não tem a mínima noção. Quantos reconhecem? Tem a coragem de dizer agora: eu aluguei fita de VHS. Deixa eu ver. Olha, Jesus, tem gente que nem sabe o que é. Depois a gente alugou DVD. Agora não precisa. Você paga 15 mango, 30 lá, e você assiste Netflix. É por streaming. Morreu as videolocadoras. Morreu. Só se você é um saudosista, né, e quer alugar VHS. Aquela qualidade de filme que é igual a 1/8 da tela do seu celular hoje. Não é verdade? É isso. A igreja religião, gente, é o denominacionalismo. A igreja família é a família de Deus. A igreja religião é uma ideologia humana sobre a igreja. O denominacionalismo é uma ideia humana de como é que se acha que deve ser a igreja. Com um monte de ideias humanas, dogmas e ritos, que tem que ser assim, que tem que ser assado, né? E cheio de controles, voltada para os projetos humanos, não para os projetos divinos. O foco está no que o homem pode fazer. Estou falando da igreja católica? Estou falando da igreja católica, da igreja evangélica, de todas. Porque o problema não está num só. Estou me entendendo, né, gente? Bom, o nosso desejo é ser a igreja família de Deus. Mas se todos nós não entendermos o que é a igreja família de Deus, nós falamos uma coisa e as pessoas entendem outra. Sabe por quê? Porque na igreja religião se prega a Bíblia, e na igreja família de Deus se prega a Bíblia também. Na igreja religião se ensina a Bíblia, também se ensina na igreja família. Na igreja religião você tem pastores, você tem liderança, você tem atividades, e você também tem na igreja família de Deus. O problema é que o propósito, a razão da existência é totalmente diferente, você vai ver. Estão acompanhando, gente? Estão acompanhando? Então, veja, na igreja família de Deus, a visão de Deus sobre a igreja é o que prevalece. E Deus tem uma visão da igreja de família. Ele criou família no Antigo Testamento e criou a igreja que é a família no Novo Testamento. Vocês vão se chamar irmãos. Jesus falou assim: vocês não vão chamar um de chefe, de pai, de líder. Vocês são irmãos, vocês são todos iguais. Mas não tem líder? Tem. Mas está dizendo, você não pode pôr uma pessoa como Deus na sua vida, não é? A visão de Deus sobre a igreja, na igreja a religião está voltada para as regras doutrinárias. As regras doutrinárias estão acima dos relacionamentos. Se você não obedecer às regras certinha, fora, rua. Aí as pessoas ficam com medo, né? Aí elas obedecem por fora, mas por dentro elas não concordam, certo? É assim aí uma igreja religiosa, falsa. As pessoas fazem um monte de coisa e por trás falam outras coisas. A igreja religião, as regras visam manter a uniformidade e a perfeição da organização. Aqui todos, não pode pensar diferente, não pode fazer diferente. Aqui é desse jeito.
Se não quer, vai fora. Aí você olha a Bíblia e Jesus fala: ide por todo o mundo, todas as culturas. A gente que nunca ouviu falar de mim e prega o evangelho lá. Dá para combinar as duas coisas? Não. Não dá. Você chega lá dando ordem para as pessoas dizendo: se você não fizer assim, você vai para o inferno. E Jesus nunca falou isso para os ímpios. Ele primeiro liberta, cura, transforma e fala: você quer me seguir? Você tem uma escolha. E ele não exige a perfeição. Você sabia que Jesus não exige a perfeição? Senão ele tinha dispensado Pedro logo no começo, hein, gente? Senão, para que ele tinha chamado Judas? Senão ele não tinha chamado Pedro, Tiago e João, os filhos do trovão. Sabe o que significa isso? Uns cara briguento, encrenqueiro, que queria mandar descer fogo do céu. É isso aí. Ele chamou esses aí. Vou caminhar com vocês. Amém, irmãos? Porque na família, se o filho não faz aquilo conforme a gente gostaria, a gente não manda o filho para fora, a gente continua orando, a gente insiste com esse filho, certo ou não? Ama esse filho. Acredita que esse filho vai ser diferente. Assim é a família de Deus. Na igreja família, valoriza os relacionamentos acima das regras. É mais importante o nosso relacionamento do que as regras. As regras servem para criar, para manter e para edificar os relacionamentos. Tudo no livro do nosso pastor, mandamentos recíprocos. Todos aqueles mandamentos são regras. Para que serve? Serve para preservar, para edificar, para criar relacionamentos. Veja os 10 mandamentos. Tem um monte de não lá, né? Não terá outro Deus, não fará mais escultura, não é? Honrar pai e mãe, não matarás. Você sabia que é tudo mandamento para relacionamento? Os 4 primeiros é mandamento de relacionamento com Deus. O 5º é o mandamento de relacionamento na família. E o 6º ao 10º é mandamento de relacionamento ao próximo. Aqueles nãos é só para preservar relacionamentos. O pecado para Deus é quando alguém abusa de uma outra pessoa, usa de uma outra pessoa, é egoísta, insensível, porque a essência do cristianismo, que é a família, é amar o próximo. Agora, se a gente monta uma estrutura humana, e nesse negócio todo, o amor ao próximo, os relacionamentos ficam em terceiro plano, mas isso não é igreja. Amém, irmãos? Está claro isso? Está meio frio hoje aqui, né? É isso, não? Eu vejo como se vocês estão encolhendo, estão quase se esfregando os outros. Talvez o pessoal aumentar a temperatura. Então, nessa igreja religião, ninguém pode pensar diferente. E as pessoas se tornam hipócritas, né? Está tudo bem? Está tudo bem. Lembra do Mutley? Quem assistiu esse desenho? Jesus, só passar. O Dick Vigarista mandava ele fazer, mas ele não queria, não é verdade? Eu queria. Fica assim, uma igreja cheia de Mutley, cheia de gente resmungona. Isso não é igreja, gente. Igreja família, é lugar que quando você viu? É só lembrar de filho pequeno, agora tem um neto pequeno, a gente revive, né? Eles não gostam, eles brigam, são eles mesmos. Mas você vai lá, trata com amor tudo. Né? Ele bateu no irmão, mas ele ama o irmão. Ele tem que aprender a se relacionar com o irmão. Amém? Mas não vai deixar de ser irmão porque bateu. Não vai deixar de ser amigo porque falou uma besteira. Está entendendo? Não vai deixar de ser da família porque pisou na bola. Porque tem o perdão, tem o empenho. Mas na religião, você pisou. Aí fala para todo mundo, envergonha. Envergonha. Olha! Envergonha o irmão na frente de todo mundo. Expõe o pecado do irmão para todo mundo. Expulsa. Isso não é igreja, gente. Vocês estão aí, não? Por quê? Porque a igreja que Deus quer que a gente construa, é diferente. E está no momento da gente começar a pensar nisso. É o momento, chegou o momento. Não é verdade? O pessoal que trabalha na área da religião valoriza a tradição, valoriza a estrutura.
criticam os que pensam diferente e têm medo de coisas novas. Lê a Bíblia para provar suas crenças e lutar contra o teu irmão para provar que está certo. Aí encontra dois irmãos, porque aí um fala uma coisa, o outro tem que dizer uma coisa melhor do que ele. Aí o outro vem tem que fazer uma coisa para desdizer o que falou. Um pastor prega uma coisa, outro pastor vem e dá uma pregação porque tem o outro lado e fica. Gente, isso não é igreja. Estão entendendo, irmãos? Fica uma queda de braço, não é? Então, as pessoas começam com brigas teológicas. E no fim das contas, chega na eternidade, Deus falou, vocês foram tão bobões, não era nem uma coisa nem outra. Por que a gente não fica com as coisas já reveladas? Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas por Deus pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Você vai transmitir de geração em geração. O que Deus revelou, usa isso. E o que não está muito claro? Tá bom, vamos aí pensar no Apocalipse. Tem a versão dispensacionalista, pré-milenista, pós-milenista, meio-milenista, vem antes, vem depois, anjo vai, anjo vem, legal. Mas ninguém sabe ao certo, está entendendo? Mas uma coisa é certa, qual que é que vai certo? Que Jesus vai voltar, amém? Outra coisa é certa, que a igreja vai ser arrebatada. Outra coisa é certa, vamos ter um corpo glorificado. Outra coisa é certa, vamos reinar com ele 1000 anos. Mas exatamente como isso vai acontecer e tudo, não está ainda muito claro. Ora, eu posso ter uma posição teológica? Posso. Aí o Arnaldo tem outra posição teológica. Agora ficamos inimigos, certo ou não? Aí eu pergunto, cara, você concorda que Jesus vai voltar? Vai. E vai ter juízo? Vai. E vai ter um milênio? Vai. Falei, então para, né? Vamos pescar. E vamos convidar alguém para falar sobre esse Jesus, amém? Aí somos igreja. A igreja família, ela quer a revelação de Deus. Ela quer o relacionamento, prioriza relacionamento. Procura estudar a palavra para conhecer a Deus e crescer. Se você estuda a palavra, lê a palavra. Bom, se você não lê a palavra, é horrível, sabe? Porque você, nem um crente religioso é. Mas o objetivo de ler a palavra é você conhecer o Deus que a escreveu. É uma carta de amor do Pai para os seus filhos. Lê a Bíblia para conhecer o Pai. E como nós já citamos esse versículo várias vezes, e conhecer tudo que nos foi dado gratuitamente por Ele. Mas só se conhece mediante o Espírito que vai revelar. É tudo mediante o Espírito, porque não tem como conhecer a mente de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. E você que creu tem o Espírito de Deus, mas não fala com Ele. Jesus falou, obrigado porque eu nunca estou só, tu sempre estás comigo. Quando é que Jesus ficou só, irmãos? Quando ele assumiu os nossos pecados. Lá na cruz ele falou, Pai, onde você está? Deus meu, me abandonaste. Aliás, só chamou de Deus na cruz, né? Porque em todo o resto do Novo Testamento, ele só chama Deus de Pai. Que é perto, é próximo. Então, a religião procura controlar os membros para que esteja tudo de acordo com as regras. Então na religião tem muito patrulhamento. Os irmãos ficam olhando para o outro e falam assim, tá vendo? Porque aquele lá fez tal coisa, por que comigo é diferente? Que nem, sabe, criança, né? Criança, pai, você deu duas balas para o Gustavo, só deu uma para mim. Patrulhamento. Ou coisa de criança, infantilidade espiritual, controle, com o objetivo de punir. Peguei o erro do meu irmão. Aí está lá, já que vocês estão os dois casais aqui, está lá o Gabi e o Davi. Você viu? No Renan está indo tão bem, né? Puxa, glória a Deus, né? Morrendo de inveja. Porque como a vida dele não está indo bem, tem que diminuir o irmão para parecer que é melhor, né? Porque a igreja é religião. E aí então,
fica sabendo que o Renan pisa na bola, fala, eu sabia, não podia ser perfeito assim. Aí começa a espalhar para todo mundo. Vamos começar a orar pelo Renan, porque ele está com problemas com a Ana. Aquela espiritualidade hipócrita. Isso é a igreja, a família de Deus, não? Parece que se for ler a Bíblia, se o Davi descobrisse que o Renan tem alguma coisa, o que ele teria que fazer? Vai com ele só. Nem conta para a mulher. Fala, cara, eu vi isso lá. Você é da família de Deus, você é corpo de Cristo. Você é melhor que isso. Você pode ter feito uma atitude errada, mas você não é um errado, você é um filho de Deus, percebe? Puxa, obrigado. Você se importou para me falar. Você correu o risco de me falar. Funciona assim na família de Deus. Irmãos, na família de Deus é diferente. Existe ensino, encorajamento e existe correção. Só que isto cria confiança. Na igreja, a religião tem patrulhamento, controle, punição e cria hipocrisia. Porque na igreja família você procura mais servir aos filhos de Deus, para que eles alcancem o quê? A maturidade. Você vai exigir do seu filho de 5 anos que ele já seja capaz de tomar decisões, escolher a roupa, escolher o que come. Deixa uma criança de 5 anos escolher o que ela deve comer. Quem vai ser culpado pelos problemas dele no futuro? Ele? Não, os pais. Agora tem pais que controlam tudo, não deixam o filho ver nada. E aí quando o filho cai no mundo, ele está pego desprevenido. E aí ele não consegue combater o mal. Porque não foi ensinado a ele o mal, como discernir e como tomar decisão. Então, na denominação, quer dizer que não tem que existir regras? Ai, que maravilha, a igreja onde o que eu faço está certo, a igreja que eu sempre quis, eu faço as leis. Não, filho, as leis já foram feitas por aquele que criou a igreja, amém? Tem regras, nenhuma família dá certo sem regras, mas o objetivo da regra é criar, manter e edificar relacionamentos. A regra não é um fim em si mesmo. Está dando para entender, gente? Família de Deus e família é a mesma coisa. Então, na família de Deus, o importante são os relacionamentos. Deixa eu tentar ir mais rápido aqui. A revelação de Deus vem por relacionamento e não apenas por estudo. Você pode estudar muito a Bíblia. Sem o Espírito Santo, você vai ser legalista. Agora, se você só for pelo Espírito Santo, só pelas coisas espirituais e proféticas, você vai cometer muito erro, vai falar muita besteira, porque você não sabe discernir a voz, se é de Deus, se é sua ou de um espírito maligno, amém? Aí vive pelas emoções. Eu sinto, logo é. Esta é uma armadilha. Você precisa da palavra e do Espírito Santo. Se eu quiser a revelação da palavra de Deus, eu tenho que ir com o próprio Deus. Deus nos criou à sua semelhança, escolheu nos amar eternamente, mas não nos obrigou a amá-lo. Ele nos deu escolha, porque nos criou livres como Ele. Por isso tem 2 árvores naquele jardim. Só que Ele não deixou 2 árvores no jardim e falou, rale-se aí, hein? Agora é com vocês são livres. Deus colocou 2 árvores no jardim e disse o quê? Deixa eu ensinar e instruir a você, que porque você tem uma escolha, você é livre para escolher. Se você escolher aquilo, você vai estar muito bem, vida eterna. Mas se você escolher aquela, conhecer o bem e o mal, você vai morrer. Então, pais que criam filhos maduros, ensinam eles a fazer escolhas. Não ficam dizendo a eles o que eles têm que fazer, mas a igreja, a religião, fica dizendo que tudo que os membros têm que fazer. E os membros são todos uns tontos, não conseguem pensar por si mesmo, não conseguem pensar sozinhos, porque é comando, controle, uniformidade.
Mas na família de Deus, a gente ensina a pensar, ensina as escolhas, mostra e fala: olha, escolhe a bênção, mas sabe que a escolha é sua, e as consequências da escolha também são suas, porque Deus não vai ter o culpado por inocente. Ele é bondoso, misericordioso e justo, mas se você escolher aquele caminho, infelizmente vai ter as consequências daquele. Se se arrepende, Ele tem misericórdia e te ajuda. Mas não era melhor escolher melhor? É melhor escolher melhor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o Senhor, ame o seu próximo como a si mesmo. Pode subir a banda aqui. Então veja, Jesus está dizendo, sabe toda a lei, todos os mandamentos? Ele se resume numa coisa: ame o seu próximo como a si mesmo. E o amar a Deus, então, não tem como você amar o próximo como a si mesmo, se você não amar a Deus primeiro, sabe? Que não existe, porque assim, quem não ama a Deus, não ama seu irmão. Então, por implicação, uma lei leva a outra implicação. Dá para reduzir a Bíblia a uma lei: ame ao próximo como a si mesmo, porque o amor não faz mal ao próximo. Isso é valorizar relacionamentos, isso é igreja. Então, se o irmão está errando, você não chuta ele para fora, você quer edificar. Então, viver na família de Deus, irmãos, é bem mais desafiador do que nós imaginamos, porque Deus escolheu não nos controlar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente fala assim, Espírito controla o meu ser, tudo tá. A gente quer dizer, guia o meu ser. Porque em nenhum lugar da Bíblia você vê que o Espírito Santo é o Espírito controlador. Ele é Paráclitos. A própria definição da palavra original significa alguém que está ao lado para guiar. Mas a religião diz, não, é para comandar, porque os caras, donos das religiões, os donos das denominacionalistas, os donos das igrejas, eles querem ser servidos. Mas Deus não quer ser servido, porque o Deus que se fez carne, se ajoelha, pega uma bacia, pega uma toalha e lava os pés dos seus discípulos. Este é o Deus, porque se Jesus é Deus, se Jesus é Pai, então Ele é o Deus que quer servir, amar e cuidar, como um pai quer amar, cuidar, servir os seus filhos. Então o Espírito Santo nunca vai controlar você. Você vai ter que escolher obedecer o Espírito Santo. Uma hora você vai ter que escolher obedecer o Espírito Santo. Uma hora você vai ter que se arrepender e dizer, me perdoa, não é que porque o Senhor não me controla, o Senhor me controla, não me deixa fazer isso. Ele fala, não posso, você tem que escolher me obedecer. Você quer que eu te ajude? Quero, eu te ajudo. Eu te dou forças, eu vou dar graça para você viver esta vida, amém? Eu vou guiar você com os meus olhos, relacionamento. Guiar com os olhos é relacionamento. Deus falou que não vai guiar com o cabresto e com a mula. Ele até fala, alguns tem que ser como, se você não for que nem cabresto e mula, tem que, se não botar cabresto na mula, não vai. Então, a igreja, a religião quer pôr cabresto nos seus membros e guiar como se fossem mulas. E Deus quer fazer o quê? Guiar-te-ei com os meus olhos. Eu vou na frente, você me segue, eu sou o bom pastor. Estou dando para diferenciar a igreja. Agora você pode estar, a gente pode estar tentando aqui estabelecer uma igreja, família de Deus, mas você pode estar querendo viver na igreja religião, porque ela está tão forte na sua cabeça que você ainda não percebeu. Eu estou falando porque é essa igreja que a gente sonhou um dia, e é essa que nós queremos construir, amém, irmãos? E a gente não constrói sozinha, não depende de mim, depende de nós. E a gente vai errar no caminho, mas não é por isso que nós vamos desistir, amém? Nós queremos esta igreja, amém? Porque esta é a igreja que a gente ama. Essa é a igreja que Jesus criou para nós, não é? Sabe, nós como pais não podemos eliminar as escolhas dos filhos.
Nós temos que ensiná-los. Quero fazer mais uma advertência. Deus coloca as opções diante do homem e o ensina a escolher. É o que Deus faz. É o que nós pais. Eu aprendi que ensinar os meus filhos seria ensinar eles a fazer escolhas. Enquanto eles são pequenos, eu tenho que escolher por eles. Porque se eu não escolher por eles, eu não estou ensinando eles, certo? Então, quando uma pessoa nova convertida está nascendo, você dá orientações diretas. Faz assim, faz assim, faz assim. Vai. Aí, nossa, que negócio tremendo. Eu li a Bíblia, entendi. Eu orei, Deus respondeu. Comecei a ser dizimista, a minha vida prosperou. Falou, está vendo como é que funciona o reino de Deus? Mas aí você começa a ensinar ele a fazer escolhas. Porque é tudo que ele vai fazer o resto da vida, entendem? Assim também nós ensinamos os filhos a escolher. A gente não oculta as coisas dele. A gente permite que eles vejam conforme a maturidade e nos ensinamos a escolher. Mas a igreja, a religião gera pessoas. A igreja, a religião gera pessoas que não sabem pensar por si mesmas. Então, a igreja, a religião ensina que você tem que procurar um profeta. Você tem que procurar uma palavra. É com tristeza, irmãos, que eu vejo muitos jovens, muita gente entrando nas lives desses profetas e buscando palavra de Deus e procurando palavra e tudo, e sai profetada para lá e sai profetada para cá, porque tem um monte de profeta para aí que se acha melhor que os outros, acha superior, acha que entende das coisas e acha que ele pode dar palavra para todo mundo, e às vezes ele não está ouvindo mais a Deus, mas está ouvindo ele mesmo. Fora os falsos profetas, fora os profetas infantis. Mas o pior não é esse, é um monte de cristão procurando palavra. Aí recebe uma palavra, e palavra sim, com quem eu devo me casar, se eu devo fazer um negócio, se eu devo gastar o dinheiro, gente, palavras de direcionamento. Eixa, quem é que dirige a sua vida? Quem é que dirige a sua vida? Alguns disseram que é Deus. Deixa eu ver. Quem é que dirige a sua vida? É Deus, o Espírito Santo? Então pergunta para ele. Então, o profeta confirmará o que Deus está falando com você. Você pode pedir confirmação. É lógico que você não conhece a Deus. Eu falo para alguém que não conhece a Deus, eu dou uma palavra profética, é uma palavra de salvação. Mas quando você conhece a Deus, tem o Espírito Santo, palavra de direcionamento de vida, só Deus pode dar. E por favor, saia de procurar profetada. Tem gente que quer ficar hospedado em casa de profeta. Tem tanta coisa estranha. Gente, isso não é a igreja. Dá para entender que isso não é a igreja? Porque não tem isso na Bíblia. O profeta formava um discípulo para ser profeta como ele. É isso que ele fazia. Mas isso é ensinar, é encorajar, corrigir e levar à maturidade. Eu não tenho mais tempo aqui para a gente falar outras coisas. Continuar na próxima mensagem. Por fim, se eu que sou aqui pastor e ensino você, fui chamado para servir e ensinar você, se eu tratar você, e vale para você que é um líder que também ensina outros aqui nesta igreja, se você que ensina outros, ou eu que ensino outros, se eu ensinar pressupondo que você é ignorante, que você não sabe nada, que você não entende a Bíblia, que você não tem capacidade nenhuma, eu estou rebaixando você, eu estou pecando contra Deus, está entendendo? Eu estou dizendo que você é inferior. É assim que os fariseus faziam, certo? Não, os fariseus faziam essa plebe que nada entende da lei. Se eu tratar você como ignorante, se eu tratar você como alguém que não conhece a Deus, estou pecando contra o próprio Deus que colocou o Espírito dele em você. Você faz parte da família de Deus. Você tem o Espírito de Deus. E é assim que eu tenho que ensinar você, como alguém que Deus escolheu, que deu uma vocação, um chamado diferente do meu. Você é uma pessoa diferente de mim, mas o Espírito dele está aí dentro. Você é meu irmão.
Eu não sou superior a você porque eu sou pastor, porque pastor, evangelista, profeta, apóstolo e mestre é a função de serviço, por isso chama ministério, não é posição hierárquica de controle, certo? É função. Eu tenho que ensinar você como alguém que sabe mais do que eu, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Isso tudo que eu falei para você, você que tem o Espírito Santo, aí dentro você está sentindo o testemunho dele, não é? Dizendo, é verdade, olha só. E tem muita outra coisa que você ouviu do Espírito Santo, que ele está te ensinando, porque é ele que nos ensina, amém? Ele ensina a mim e ensina você. Então eu tenho que ensinar você partindo do pressuposto que você é um filho amado de Deus, herdeiro, que tem o Espírito Santo, tem capacidade. Nós temos a mesma palavra, o mesmo Pai. Jesus falou, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Como o seu mestre. O que ele quer dizer? Na igreja religião, eu sou o líder, todos os meus liderados estão aqui debaixo da sola dos meus pés. E quando alguém tenta subir, abafa, corta, poda. Essa é a igreja religião. Na igreja religião, o discípulo está debaixo dos pés do discipulador. E na igreja família de Deus, como é que é? Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Então, o discípulo está na altura do mestre. O limite do discípulo não é debaixo dos meus pés. O limite do discípulo é o mesmo que o meu. E quando ele chegar na minha altura, eu falo, agora, tudo que eu ouvi de meu pai, eu ensinei a vocês. Já viu esse texto, não? É Jesus falando, dizendo, olha, tudo que eu ouvi do meu pai, ensinei a vocês. Agora vão. O quê? Faz o que eu fiz com você. Coloca outros até onde você está. E depois, e se eles forem melhor que você, fique muito feliz, porque basta o discípulo ser como o seu mestre. E se ele for melhor que você, eu fico muito feliz. Se meu filho for melhor que eu, o que eu faço? Eu fico muito feliz, porque essa é a família de Deus, amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Essa é a família de Deus, essa é a família que nós queremos. Você já está vivendo na família de Deus? Você faz parte da família, já está experimentando os benefícios? Quero convidar você a começar a pensar a igreja como Deus pensa, a família dele. E aí nós vamos ver as coisas acontecer. Tem um monte de coisas boas paradas, tem um monte de talentos, de dons, de células, de ministérios, tudo bloqueado aqui, porque talvez você ache que alguém tem que dar uma ordem para você e tudo mais. Igreja não é um lugar de bagunça, né? Mas Deus está chamando você, amém? Não dá para um fazer tudo. Você é membro da família de Deus.